mais um corte do Inteligência Limitada. Não esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Maxim Litvinov é um judeu. Hitler não gosta de judeu. Como é que eu vou ter um cara na frente aqui fazendo as negociações se ele não gosta? Tira Maxim Litvinov. Ele tira Maxim Litvinov e coloca Vyacheslav Molotov. O famoso Molotov, né? Nesse comissariado. Pronto. Primeira sinalização, o professor Oleg Klevniuk diz. Essa foi a primeira movimentação de uma sinalização de amizade. O professor usa essa expressão, inclusive, de amizade de Hitler, de Stalin em relação a Hitler. Esse é só o primeiro ponto. Tá. Ainda durante maio até agosto, que quando acontece a finalização desse pacto todo, Stalin começa... Existem ordens emitidas de Stalin, o professor Anthony Beevor cita isso na obra Segunda Guerra Mundial dele, eu cito no livro também. Ele manda limpar as sinagogas dos judeus. Limpe as sinagogas dos judeus. Fechar as sinagogas completas. Ele entregou, inclusive, muitos comunistas alemãos que haviam se exilado por ocasião do Hitler de volta para Hitler, sabe? Então, ele já tentou ir mostrando para Hitler que, tipo assim, a gente está aberto aqui à negociação. Toma esses judeus alemães aqui que vieram para cá, eram comunistas, judeus alemães comunistas, foram mandados de volta para Hitler, né? Tá. Então, Stalin e a galera toda do Reichstag, vamos colocar assim, de toda a cúpula nazista, foi percebendo isso. Aí, então, em agosto, né? Em 23 de agosto, acontece a primeira sinalização dos alemães em ter um contato direto em ter uma espécie de aliança ou de pacto com os comunistas. Então, de maio até agosto, quem tomou essa iniciativa foi Stalin. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem interpreta dessa maneira, acabei de dizer, o professor Oleg Klevniuk, o professor Anthony Beevor, essa sinalização quem dá é Stalin primeiro. Hitler entende o sinal. Aí então o que ele faz? Manda Ribbentrop lá. Em 23 de agosto, Ribbentrop chega em Moscou e eles assinam o famoso Tratado de Não Agressão. E aí que entra a grande questão. Tratado de Não Agressão. À primeira vista, se você olhar o tratado, inclusive no meu livro, eu mostro a transcrição de todos esses documentos, todas as traduções, para a galera entender o que é isso. Porque não adianta você só ver o documento. Você tem que entender a tradução, né? Tudo que está ali para você compreender. É um típico tratado de não agressão. Tem nada ali demais. Vamos lembrar que durante todos os anos 30, várias nações fizeram tratados de não agressão com os nazistas também. Era comum. A própria Polônia, vários outros países, Tchecoslováquia, políticos ingleses, inclusive, queriam apaziguar Hitler também, queriam, de certa forma, até ver a possibilidade de fazer uma espécie de acordo com Hitler, mas não era o governo britânico, eram políticos, né, dentro do seio britânico ali. O governo britânico nunca fez nenhum tipo de acordo com Hitler. O governo eleito. Tem até um relato interessante que quando o Ribbentrop vai até o Reino Unido e faz uma saudação nazista e espera que o rei Charles faça uma saudação nazista, faça uma saudação nazista também, George não faz. E ele foi insultado pelo povo que estava ali e tal. Então, o governo britânico nunca fez nenhuma sinalização e muito menos um acordo, nada. Apaziguar. O que queria era impedir guerra, era impedir que acontecesse isso. Então, sabe, esses pactos de não agressão estavam rolando ali na Europa de maneira geral em todos os anos 30. Não só com a Alemanha, mas com outros países também. Então, o problema não tem nada a ver com esse pacto. Coloca aí, por favor, Lene. É só ver aí, ó. Pacto de não agressão. Em 2 páginas esse pacto. Tem a versão alemã e tem a versão soviética, né? Nesse pacto de não agressão, a galera vai ver aí que tem, se eu não me engano, 7 cláusulas, né? E nessas 7 cláusulas é isso, nós não nos atacamos, nós, né, permanecemos aí com... Aparece aqui também? Não, aparece ali, né? Vocês não nos atacam, se alguém me atacar, você não ajuda e assim por diante, beleza? Tudo certo, maravilha. E é isso que a galera fica. A galera fica como se o assunto fosse encerrado aí nesse momento. Mas depois nesse pacto Molotov-Ribbentrop, que é o pacto de não agressão, o problema começa a surgir nele mesmo. Por quê? Porque foi anexado a esse... Olha aí, pra galera ver, ó. Tá vendo? Em 2 vias também. É o pacto Molotov-Ribbentrop, certo? Ó, é isso aí. Ó, 2 vias. Vai pra próxima página, por favor. Ó, o RS aqui mandou uma pergunta. Ele falou o seguinte, Tiago, o Winston Churchill foi um dos maiores líderes políticos do século XX.
o último bastião da resistência na Europa. Venceu a guerra, mas ainda assim foi derrotado nas eleições do Reino Unido em 1945. Por qual motivo? Cara, esse aspecto é muito interessante, porque assim, o desgaste britânico foi um desgaste... É esse aí, pronto, perfeito. Show de bola. Tá nomeado assim, né? Pacto Molotov-Ribbentrop. Ele tá diferente pra nós aqui, porque ela baixou, daí renomeou, entendeu? Por isso que a gente não achou. Entendi. Então, assim, realmente o Churchill ele segurou os nazistas, enquanto a União Soviética estava alimentando os nazistas, durante virtualmente um terço da guerra. Então Churchill foi um herói. Só que por questões internas, de muitos soldados morrendo, o povo britânico insatisfeito com a questão da guerra, Winston Churchill queria continuar a guerra contra a União Soviética. Então, de certa forma, Churchill desgastou muito esse aspecto político de um povo cansado, e aí depois veio o Labour Party, né? O Partido dos Trabalhadores acabaram assumindo em seguida para vamos dar essa respirada aqui, a gente não quer guerra contra a União Soviética nesse momento, porque Churchill estava com sangue nos olhos. Mas assim, se não fosse Churchill, a geopolítica global hoje teria sido outra. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Galera vai entender por quê. Tá. A galera vai entender por quê. Assim, a figura do Churchill enquanto resistir ao nazismo e a entrada depois dos americanos foi fundamental. Por isso que ele pode ser criticado em muitas medidas também. Teve a fome de Bengala, que não foi causada pelo governo britânico. Foi uma catástrofe climática, mas o governo britânico, o próprio Churchill mesmo, não gostava dos indianos, sabe? Não forneceu ajuda, preferiu, também no período de guerra, né? A gente tá falando de um período maluco de guerra, preferiu desviar toda a ajuda para os soldados ao invés de alimentar os indianos. Então, Churchill foi uma figura, claro, controversa, que tinha até visões racistas contra os indianos mesmo, mas num período de guerra brutal como eles estavam vivendo, estar nas botas dele deve ter sido uma das coisas mais terríveis, né? Eles acharam. Beleza, acharam aqui, ó. Esse é o Pacto Molotov-Ribbentrop, né? Ó, a cláusula 6 desse pacto, ela é interessante pelo seguinte. A cláusula 6 diz que esse pacto duraria 10 anos, ou seja, de agosto de 39 até agosto de 1949. 10 anos. Que poderia ser prorrogado por mais 5 anos. Muita gente não... Quer falar alguma coisa? Não. Ah, beleza. Muita gente não se atenta a esse detalhe, porque nem vê a tradução. Então já dizia ali que esse pacto entre alemães e soviéticos duraria 15 anos, se nenhuma das partes quisesse revogá-lo. Ou seja, iria até 1954. Pô. De 39 até 54. Então, olha o tempo que duraria, de acordo com essa visão, esse pacto entre os dois. Cláusula 6ª está traduzida no meu livro aí direitinho também. A gente pode ver a transcrição de todos esses documentos das relações nazis-soviéticas, todas as atualizações na obra do professor Raymond Sontag. Pacto, Relações Nazis-Soviéticas. Ele tem todos os documentos traduzidos lá, depois a gente pode colocar como referência aí. Então, na cláusula 6 ele diz isso, né? Que ele poderia ser prorrogado por mais 5 anos. Duraria 10 anos, prorrogado por mais 5. Esse é só um ponto que eu queria observar em relação ao Pacto Molotov-Ribbentrop, a duração dele. Porque agora a gente entra no grande problema dessa história. O problema, de novo, pra galera que pega um espantalho e... é um tratado de não agressão só, kkkk. Não. Isso aí tá tudo bem. Isso aí não tem problema nenhum. Palmas para Stalin. Isso aí, qualquer político habilidoso faria do ponto de vista que tá rolando treta na Europa. Não vamos nos atacar aqui não, beleza? Ficamos assim, tá bom? Ótimo. Isso aí é habilidade política nesse caso, né? Só que o problema vem justamente no mesmo dia da assinatura do pacto Molotov-Ribbentrop. No mesmo dia. Em 23 de agosto, tem um protocolo secreto. Que aí, se você puder achar... Tá nomeado aí protocolo secreto. Deixa eu abrir aqui para comparar. Protocolo secreto adicional. Deixa eu ver, é esse aí. Exatamente esse aí. Protocolo secreto adicional. Nesse protocolo secreto adicional aí, é que tá o grande problema. Porque, como o próprio nome já diz, ele era secreto. Tanto Stalin não tinha nenhum problema com esse tratado de não agressão, que ele foi público. Todo mundo teve acesso a esse tratado de não agressão. O povo soviético, a imprensa, todo mundo. Galera, fiquem tranquilos. Nem pegou mal com o resto da Europa. Nada. Na verdade, criou um certo incômodo. Alguns autores relatam isso. Rolou um certo incômodo, tipo, mas a gente vai fazer um tratado de não agressão com os nazistas, mas a gente não gosta dos nazistas. Mas nada que fosse anormal, sabe? Do ponto de vista geral, assim. O que seria um grande problema...
era isso aqui. Era o protocolo secreto, que foi o primeiro de vários protocolos secretos. E é aqui que está o X da questão que a galera precisa entender. Então, em 23 de agosto, eles assinam esse protocolo secreto. O que dizia nesse protocolo secreto de 23 de agosto? A repartição da Polônia. No segundo parágrafo desse protocolo secreto, dizia que os nazistas e os soviéticos iriam determinar em conjunto se a Polônia deveria continuar existindo ou não como um Estado independente e soberano. Em conjunto, eles iriam determinar isso. Inclusive, cita-se a repartição da Polônia já nesse protocolo de 23 de agosto. Vamos lembrar que é uma semana antes do início da guerra. A guerra começa em 1º de setembro. Esse protocolo é assinado em 23 de agosto. Uma semana antes, basicamente. Então, já uma semana antes de Hitler invadir a Polônia, ele já tinha combinado com Stalin a repartição da Polônia. E cita, inclusive, os rios que repartem a Polônia. O rio Vístula e o rio San. Isso está descrito no contrato. Secreto, Nesse pacto secreto, não vaza, estritamente... Nenhuma inteligência consegue... Não, nenhuma inteligência conseguiu interceptar esses documentos, Foi estritamente confidencial mesmo. Eles só interceptaram depois, quando eles derrotaram os nazistas e tiveram acesso. Mas eles tiveram acesso à cópia nazista. A União Soviética continuou negando. Não, isso aí é falsificação da história, a gente vai chegar lá. Tá. Então, esse protocolo secreto já mencionava a repartição da Polônia. Então, aí está o problema que a galera precisa entender. É esse protocolo secreto do dia 23. O problema, na verdade, começa aí. Esse não é o único problema. E aí, nesse segundo protocolo, então, eles determinam de maneira clara quais seriam as zonas de influência, inclusive no artigo 2 desse protocolo secreto. Quais seriam as zonas de influência da Alemanha nazista e da União Soviética? Finlândia, países bálticos e a parte oriental da Polônia, meu amigo. Exatamente o que Stalin tinha pedido para os aliados em abril de 1939. Exato. Ele colocou isso no pacto com Hitler. Show. Fechou o Hitler pacto aceitou. secreto. Fechou o pacto secreto. Uma semana depois, o que Hitler faz? Invade a Polônia. Invade a Polônia, toma parte ocidental. Sabendo que a Rússia não ia vir para cima. Exatamente. Tava tudo assegurado ali. O que acontece então, depois dessa invasão? Primeiro, então agora a gente já vai para 1º de setembro. Certo. Início da Segunda Guerra Mundial. Aí os ingleses fazem o quê? Junto com os britânicos, declaram guerra. Foram Invadiu os a primeiros... Polônia. Declaração de guerra imediata. Eles não iniciaram as operações militares. Nesse período, chama-se até de guerra de mentira, Que não foi uma operação militar propriamente dita, mas foi uma declaração formal de guerra. Tipo, a gente vai se... Uma hora a gente vai se encontrar, Então, estado de guerra, fim das relações, de qualquer tipo de relação, de contato com os países, estado de guerra. Não foram os soviéticos, foram os britânicos e ingleses que declararam guerra aos nazistas. O que acontece do dia 1º até o dia 17, que é quando a União Soviética invade? Eles nem invadem imediatamente. Eles invadem 17 dias depois, para não parecer um ataque coordenado. Entendi. No dia 7 de setembro... Sem avisar também ninguém. Sem avisar ninguém também. Os aliados também não estavam sabendo. Nada. Nesse ínterim, antes do dia 17, que foi a invasão soviética, Georgy Dimitrov, que era o secretário da Internacional Comunista, ele registra no diário dele, o diário de Georgy Dimitrov, eu cito no meu livro isso também, ele registra uma conversa que ele teve com Stalin, e na verdade ele registra um discurso de Stalin endereçando ao público. E quando ele está com o público, ele diz assim, agora o Estado polaco é um Estado fascista. E como um Estado fascista, a gente precisa assumir o nosso compromisso histórico de combater esse fascismo. Com o público. Falou com o público para justificar a sua própria invasão. E essa invasão, na verdade, vai atender aos interesses socialistas. Porque agora nós vamos conseguir expandir o socialismo pela Polônia também. Então o que vai para o público vamos fazer um tampão contra os nazistas. Só que o público não sabia que uma semana, na verdade, 17 dias antes, mais 17, 20 e poucos dias antes, no dia 23, eles já tinham combinado tudo isso. Nazistas e comunistas já tinham combinado essa invasão. Então o que a União Soviética fez foi apresentar uma validação porca para o povo do porquê que eles iriam invadir. E essa validação... Estamos aqui para proteger vocês. Para proteger vocês. Mas a Alemanha não tinha justificativa nenhuma, era só invasão. Não, era invasão. Era invasão normal, porque fazia parte do espaço vital. A Alemanha tinha uma explicação. A explicação estava no Tratado de Versalhes. Tudo. Na verdade, qualquer invasão, seja alemã ou soviética, sempre tinha uma validação para eles. A Alemanha era, pra gente se proteger, a gente precisa desse espaço vital, para não acontecer o que aconteceu com a gente na Primeira Guerra Mundial. Então, para o povo, as duas validações ali, fizeram sentido.
Só que o que o povo não sabia, e ninguém no mundo, era esse protocolo secreto que já tinha sido combinado antes. Então Stalin invade a segunda metade da Polônia. Sobre esse protocolo secreto, há consenso. Todo mundo sabe disso hoje em dia. Sim. Não há discussão. Se não for comunista, sim. Se você não for um comunista, qual a justificativa deles? Simplesmente diz que era para se proteger, era para ganhar tempo. Mesmo discurso. Mesmo discurso de sempre. A gente vai chegar lá em mais detalhes. Tá. Mas isso não se sustenta em qualquer luz das evidências, né? Então, quando a União Soviética invade, no dia 17, Georgy Dimitrov registra essa conversa com Stalin, esse discurso de Stalin, e aí então a União Soviética invade em 17. Quando a União Soviética invade em 17, poucos dias depois, ele toma toda a Polônia. A Polônia já estava em frangalhos. Você imagina, nazista de um lado, comunista de outro. Acabou a Polônia, o Estado deixou de existir, literalmente. Eles, inclusive, fazem um desfile. Os nazistas e os comunistas fazem um desfile, uma parada militar. Juntos? Juntos, que ficou conhecido como a Parada Militar de Brest-Litovsk. Coloca aí, por favor, Lene. Pode colocar um trechinho do YouTube pra galera entender? Não dá problema de direito Não dá autoral? problema de direito autoral. Não tem direito autoral. Então, porque... Mas, de qualquer forma, só coloca um iniciozinho pra galera entender, né? Só pra gente problematizar isso. Desculpa, qual que é o... Brest-Litovsk, já vai aparecer com facilidade. Parade. Pra galera ver que inclusive, isso foi filmado, cara. Nazistas e comunistas juntos nessa região da Bielorrússia. E essa parada militar aconteceu em outras regiões na Polônia também. Não foi nem só em Brest-Litovsk, não. Na Bielorrússia. E aí tem nazistas, tem inclusive uma imagem no final desse vídeo, e a gente encontra também na internet, em livros especializados, uma imagem de o Arco da Vitória. Nesse Arco da Vitória tem 2 suásticas e o símbolo comunista no meio. Se conseguir... Isso! Esse daí? Agora... Tá colorizado. Vai avançando, vai... Aí é o encontro, tá vendo, de Molotov com Ribbentrop, né, pra assinatura dos tratados e tal. Vai avançando, Lene, por favor. Até mais lá no final pra gente ver. Isso, vai avançando, vai avançando. Eu queria mostrar pra galera a imagem desse arco. Tá mais pro final, eu acho. Quer ver? Volta um pouquinho. Aí, isso. Vai avançando um pouquinho, avança. Logo mais na frente vai estar... Vai, avança mais um pouquinho. Acho que vai estar mais lá na frente. Vai mais pra frente. Não, deve estar em... Aí, ó, pronto. Avança só mais um pouquinho. Aí, pronto. Tá. Esse aí, ó. Os Arcos da Vitória, tá vendo? Foram erigidas quando as tropas soviéticas... Só pausa, por favor. Foi erigida em relação com as tropas soviéticas, né? Com 2 suásticas e com o símbolo comunista, a estrela comunista no meio ali, tá vendo? Então essa parada foi, esse desfile militar, foi um reconhecimento entre os exércitos ali... Dominamos tudo. Do acordo entre eles próprios, né? Então isso é uma evidência clara de que não era um pacto de não agressão. KKKKK. Não, não é um pacto de não agressão. Isso era um pacto de amizade. Isso fica confirmado quando a gente avança um mês só. Então a galera registrou bem isso aí, né? Tá vendo? O Arco da Vitória, feita por... Se você ver, tá em letras russas, inclusive. Bielorrussas, na verdade. Então foi erigido pelos soviéticos, 2 suásticas e o símbolo comunista no meio. Depois da invasão da Polônia e a conquista completa dos 2. Fechamos a primeira evidência aqui. Certo. Agora vamos para 28 de setembro de 1939. Um mês depois da invasão. Invasão na verdade, alguns dias depois, né? Setembro foi a invasão de Hitler. 17 foi a invasão da União Soviética. 28 de setembro, no mesmo mês da invasão soviética, poucas semanas depois, na verdade, 10 dias depois, né? Essencialmente 10 dias depois, isso aí. 11 dias depois da invasão soviética, acontece o Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviética. O termo amizade, não sou eu que estou dizendo. O termo amizade é o que o próprio protocolo está dizendo aí, ó. Tá vendo? Tratado de amizade, ó. Isso, exatamente esse aí, ó. Tratado de Amizade e Fronteira. Tá vendo? Agora, olha que curioso. De um pacto de não agressão público para um protocolo secreto emitido no mesmo dia, secreto, dividindo a Polônia no meio. De repente, uma semana depois, a gente tem, 11 dias depois, a gente tem um novo tratado. O Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviético. Na cláusula 4 desse tratado, novamente é reafirmada a palavra amizade. Que as relações entre a União Soviética e a Alemanha nazista, esse tratado fortalece ainda mais as relações de amizade entre a União Soviética e os nazistas. Então, quando a gente fala, e quando no título do vídeo
essa, né, meia dúzia dessa galera aí falou que amizade é essa, pô, tá no próprio tratado com assinatura de Ribbentrop e Molotov, Entendi. inclusive. Não tá inventando. Não tá inventando. Então a percepção do termo amizade existia naquele período. Querem discutir se era amizade verdadeira de dois amigos dando as mãos? É Com outra certeza história. não, É uma amizade de interesses claros, mas entendia-se que era uma amizade. Um acordo que existia um laço forte ali entre eles. A amizade existe, tanto no título quanto na cláusula 4. Agora, o que é interessante? Esse também é um tratado secreto, tá? Também é um tratado secreto. Ninguém sabia desse tratado aqui. Aí o que acontece, então, dentro desse tratado? Dentro desse tratado é mencionado que, olha que incrível isso, no parágrafo 1 já, os governos soviéticos e nazistas vão, agora, a partir desse momento, assegurar a paz e a prosperidade dos povos poloneses que estão sob nosso domínio. Agora o objetivo é que os nazistas e os alemães assegurem a ordem e a paz e a felicidade daqueles povos ali sob nosso domínio. Isso está no primeiro parágrafo. Nos parágrafos seguintes, a gente tem então no parágrafo 4 essa questão aí do tratado de amizade, né? No parágrafo 2, a gente já tem a repartição da Polônia, a menção com um mapa com a repartição da Polônia. A gente tem esse mapa Tem aí? esse mapa. Coloca o mapa aí, por favor. É o único mapa que tem no arquivo. Esse mapa tem a repartição da Polônia, que foi anexado, um outro documento secreto, que foi anexado a esse protocolo, a esse tratado de amizade. Então, dentro desse mapa, a gente tem uma linha demarcatória, por isso que é tratado de amizade e fronteira. Tá. Que ali se estabelece, uma vez que nazistas invadiram, União Soviética invadiu, cada um fez a sua parte. Qual o limite aí? Agora vamos determinar bonitinho os limites que cada um vai ficar. Esse foi o corte. Quer ver o conteúdo na íntegra? Todos os links na descrição. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários, deixar o like e compartilhar.